A gente fala agora sobre a eleição na Rússia, a vitória mais do que esperada de Vladimir Putin no pleito do país e o cenário geopolítico global com a permanência dele no poder. A gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais Valdir da Silva Bezerra, que é um especialista em assuntos da Rússia, já tem inclusive livros publicados. Tudo bem, professor? Muito obrigado pela atenção, pela gentileza sempre. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos os telespectadores da Jovem Pan. É um prazer estar falando com vocês. Prazer é nosso. Bom, professor, como já era esperado a vitória, depois houve uma reação internacional, principalmente dos líderes aqui do Ocidente, dizendo, inclusive, não foi limpa e nem justa a eleição de Vladimir Putin. Enquanto isso, ele diz que se por acaso o Ocidente enviar tropas para a guerra contra a Ucrânia, vai começar a Terceira Guerra Mundial. De que forma essa vitória dele acirra ainda mais esses conflitos, confrontos e principalmente a guerra na Ucrânia? O primeiro fator que a gente pode destacar é que tanto a vitória do Putin não era uma surpresa, de fato, para ninguém, assim como também a reação negativa do Ocidente para com as eleições também acabou vindo de uma forma bastante esperada. Para o contexto do conflito, permanece, na verdade, o impasse, porque o Vladimir Zelensky também acabou criticando essas eleições na Rússia, acabou fazendo algumas acusações contra o sistema político russo, e ele mesmo não vai, pelo menos no curto prazo, se disponibilizar para negociar com o Vladimir Putin. Então, essa vitória confirma as expectativas de todos e, ao mesmo tempo, mantém um impasse sobre a guerra na Ucrânia. Existe também um perigo potencial, e isso foi justamente o que o Putin mencionou no seu discurso, de que se a OTAN aumentar o seu envolvimento, dessa vez seria um envolvimento direto, um envolvimento oficial na guerra da Ucrânia, isso poderia potencialmente levar o conflito para um outro patamar, né? Uma outra escala, uma escala que, no limite, poderia chegar, inclusive, ao uso, né, de armas nucleares. E, professor, é esperada alguma alteração no andamento do governo? Ou seja, vai ser apenas uma simples continuidade, mas, como qualquer presidente, ele terá desafios econômicos. Desde o início da guerra, o país vem sendo asfixiado com medidas contrárias, mas, de qualquer forma, os desafios são normais para qualquer presidente. E, nesse caso, nesse novo governo dele, o que o senhor destacaria para a gente? Bem, eu destaco que é o primeiro mandato do Vladimir Putin que ele começa num contexto de guerra. Não havia tido nenhuma situação similar a essa nas 4 ocasiões anteriores, em que ele também acabou vencendo o pleito eleitoral. Tem também a preocupação com o comportamento da inflação na Rússia, porque o rublo recentemente sofreu uma considerável desvalorização, e isso, caso se aprofunde no decorrer do ano, pode ser uma preocupação em termos de inflação no país, que se mantém controlada, e é referente também ao impasse, como eu mencionei na minha intervenção anterior, dos rumos da guerra. Como o Putin, por meio dos resultados que o governo anunciou de que ele angariou 87% dos votos da população, isso pode permitir com que ele tome medidas mais duras em relação tanto a algumas restrições internas no país, como, eventualmente, talvez anunciar medidas de mobilização, se necessário for. Por enquanto, ele descartou essa possibilidade, mas esse resultado dá a ele uma certa chancela, uma certa legitimidade para poder tomar medidas mais contundentes agora nesse princípio de 5º mandato. Ô professor, o que é possível esperar de mobilizações dentro da Rússia contra ele? A gente viu alguns movimentos nesse fim de semana contrários, são pequenos, pelo menos muitos foram, claro, acabaram sendo afastados, mas de que maneira é possível esperar qualquer tipo de oposição na Rússia nesse novo governo?
Dentro da Rússia, no momento, não há uma oposição firmemente organizada em torno, pelo menos, de alguma liderança potencial. E os candidatos que concorreram com o Putin nessa última eleição, os três candidatos, são candidatos com pouca representatividade dentro do país. Não somente os candidatos, os seus partidos políticos também têm muito pouca representatividade na Rússia. E isso acabou sendo um fator que joga a favor da chamada estabilidade do governo, porque, como eu mencionei, não existe agora, nesse momento, uma oposição forte, não existe uma figura forte também, em função também da morte recente do Alexei Navalny, e isso propicia ao governo Putin uma certa estabilidade, pelo menos do ponto de vista doméstico, para esses próximos meses e talvez até anos. Entrevistamos o professor de Relações Internacionais, Valdir da Silva Bezerra, especialista em assuntos da Rússia. Professor, muito obrigado mais uma vez pela tua gentileza de nos atender e até a próxima. Um abraço. Eu que agradeço o convite novamente e fico à disposição. Boa noite. Perfeito.